pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Otton Henrique Talk Show. Muito obrigado aí a você que está assistindo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar para todos os seus amigos e sua família. Não se esqueça também de ativar o sininho. E hoje o nosso entrevistado é presbítero, superintendente da EBD, recém-casado com Ashley, biólogo e professor. Isso tudo com 25 anos. Estou falando de Renato Torres. Paz do Senhor. Amém, meu irmão. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, graças Está a Deus. pronto? Preparadíssimo. Então, roda a vinheta, produção. Uma curiosidade também muito interessante é que ele foi o entrevistado que teve mais perguntas dos nossos internautas. Então quero agradecer aí a você que deixou a sua pergunta. Está preparado? Preparadíssimo. Vamos para a primeira pergunta. Me fale um pouco sobre seu sobrenome. Mou. É assim que se fala mesmo? E de onde veio? É assim, você é uma das poucas pessoas que acertou pela primeira vez, né? Esse nome é de origem francesa, da minha família paterna. Meu avô paterno era descendente direto de franceses. E aí eu recebi esse nome do meu pai, passei agora para minha esposa, né? E passarei para meus filhos também. Vai ser uma nação. É sim, uma linhagem. Então vamos lá. Como você se considera? Um nerd ou um traquino? Eu sou uma mistura dos dois, né? Eu nunca gostei de ir na escola sentar na primeira banca, mas eu sempre fui um bom aluno, pelo menos é o que os professores diziam. Mas eu não gostava muito de manter essa imagem de nerd, até porque eu estudei toda a vida em escola pública e estudava numa sala com alunos de faixa etária diferente da minha. Eu geralmente era o mais novo, eu era da turma E na minha escola, e essa era a turma que ficavam os alunos fora de faixa, né? Mais inteligentes ou não? Não, pessoal da pesada mesmo. E eu fazia amizade com todo mundo pra não ter problema com ninguém, né? Fazia trabalho, colocava o nome deles, e assim eu ia conseguindo ter uma boa prática de convivência. Até porque eu era o mais magrinho, eu era o mais pequenininho, eles eram tudo fortões, tal. Ele protegia, né? Era, Quando você protegia, fazia amizade. exatamente. Mas tornava todo mundo no final amigo. Mas eu era um pouco traquina também na escola. Minha mãe, meu pai teve muito trabalho. De vez em quando eles eram chamados, porque eu arrumava uns problemas. Você levava a pizza? Do meu pai. Minha mãe era mais no grito. E meu pai era na pisa. Mas nada que me deixou com traumas psicológicos, não. Também não era assim tanto. Eu sou um pouquinho traquina, viu? Sou um pouquinho de nerd. Não me considero nerd, mas sou um pouquinho traquina. Pergunta do nosso internauta, Joab Medeiros. Um abraço. Já houve alguma situação que você se segurou para não ter uma crise de risos? Várias, né? Sempre tem. Mas tem uma na igreja, porque a igreja é um lugar que geralmente a gente não vai rir muito. E eu estava num culto de mocidade, lá em Terceira Etapa, em Rio Doce, isso já faz uns anos. E um jovem, que ele era bem alto, a igreja estava bem cheia, ele teve a oportunidade. E eu estava no púlpito, não estava dirigindo o culto, e o irmão deu a oportunidade para ele. Sempre que eu conto essa história, eu me lembro com vontade de rir. Eu ainda não superei isso. E aí ele muito alto, não sei se ele estava nervoso. Quando ele foi sair, ele levou uma queda bem grande na igreja. Todo mundo na igreja riu. E ali eu não me segurei, eu ri também. Ele não conseguiu falar, ele foi pro púlpito, até ele riu também nesse dia. E pra gente retomar o culto foi bem complicado, porque ninguém esperava aquilo, né? Mas foi muito bom, depois também quem se lembra, a gente ri bastante. Conhece ele, sabe quem? Conheço, é Leandro. Eu não sei nem por onde ele anda, não sei se ele tá lá pro Rio Doce ainda, mas era um amigo nosso, gente fina também, casou também, era um jovem bem envolvido na obra. Eu não sei nem se ele lembra disso, hein, Leandro? Manda um abraço pra ele. Um abraço aí pra você, a paz do Senhor, pra você e pra sua esposa. Atenção para a pergunta. Preste muita atenção. Onde é o melhor lugar para guardar dinheiro? A. Carteira. B. Embaixo da cama. C. Banco. D. Bolsa. Qual é? Pra mim,
Eu tinha o costume de botar, às vezes, dinheiro no bolso da camisa e esquecer. Isso é ótimo, porque quando você está sem dinheiro, que você vai vestir uma roupa, você acha o dinheiro novamente. E quando eu morava com minha mãe e minha avó, elas sempre encontravam dinheiro no bolso. Às vezes até perdi dinheiro na máquina de lavar. Eu ia responder que é no bolso. É um costume que eu tinha grande. Oxi, eu pensava que era na barriga. Barriga? O senhor já engoliu uma moeda. Ah, isso aí eu lembro, é verdade. O senhor Engoli foi... mesmo. O que aconteceu? O que o médico falou pro senhor? Ah, isso aí eu não lembro a idade que eu tinha exatamente, mas eu tenho essa moeda até hoje. Essa moeda tá lá em casa, ela é bem cinza, né? Eu não lembro exatamente da cena, mas eu lembro eu indo pro hospital e minha mãe conta que quando eu engoli a moeda eu mesmo avisei a ela, né? Eu acho que é a inocência da criança. Mãe, eu engoli uma moeda. E ela ficou bastante nervosa. Quando a gente foi ao médico, ele tirou um raio-x para saber onde a moeda estava. Ela estava num lugar que só ia sair com cirurgia. E aí ele pediu para esperar mais um tempo, eu não sei quanto tempo foi, isso foi uma semana, para ver se no próprio sistema digestório, na própria alimentação, ela ia saindo. Aí uma vizinha da minha mãe, isso ela que me conta, pediu para ela me dar azeite galo, uma colher de sopa, que ia ser tiro e queda. Era ruim? Aquilo ali, o azeite puro é bastante ruim. Azeite é bom na comida aos poucos, mas eu tomei uma colher inteira. E aquilo fez, depois de um tempo, a moeda sair, e graças a Deus eu não precisei fazer cirurgia. Deu uma diarreia do nada, hein, esse negócio aí. E muita, que até o dinheiro saiu. E Mas o foi senhor uma pegou diarreia dinheiro, valorizada, hein? O senhor pegou o dinheiro, foi? Eu não, minha mãe, que eu ia mexer no próprio cocô. Mas minha mãe pegou para guardar de lembrança, até porque ela tinha que observar se a moeda tinha saído, né? Ela deve ter lavado e guardei. Um aviso, não façam isso em casa, hein? Não. É perigoso. O senhor pensava que a sua barriga era um miaeiro, não era? Eu acho que sim, naquela idade. Ou então eu queria guardar para não perder o dinheiro. É o melhor lugar para se guardar dinheiro no sim. Brasil. Dentro da barriga. Principalmente desse país. Alguns internautas querem saber como foi a sua escolha pela biologia e como foi o seu intercâmbio. A escolha para biologia, eu sempre gostei de toda a matéria, eu só não gostava de português. Embora eu sempre tirava notas boas, mas eu não gostava porque eu achava que português era muito parado, muito metódico, não tinha nada demais. Eu sempre gostei de ciências, gostava muito de ler. E aí, quando eu estava no ensino médio, eu fui fazer um curso técnico em Química Industrial, porque também eu gostava muito de Química. E aí tive uma disciplina chamada Microbiologia. E nessa disciplina a gente estudava os micro-organismos, bactérias em geral. Então a gente levava cabelo, levava pedaço de unha, tudo. Água de filtro para analisar se tinha bactéria. E eu amava aquilo, porque a gente pegava uma placa de Petri com meio de cultura, que é a comida da bactéria, e colocava ali aquele pedaço de cabelo, umas gotinhas de água, e no outro dia quando a gente chegava, aquilo estava empestado de bactérias. Então aquilo me deixava maravilhado, porque era vida, não é? E aí foi quando eu comecei a abrir meus olhos ainda mais para a biologia. E dos professores que eu tive no ensino médio também, de biologia, que eram os professores que eu mais gostava. Aí eu comecei a ler para decidir de fato a minha profissão. Aí eu decidi definitivamente fazer biologia e licenciatura para ser professor, porque eu ia estar no laboratório, eu ia estar trabalhando com ciências, ia estar no meio da multidão de fuzilê. Eu gosto disso. E o intercâmbio foi uma oportunidade que eu tive quando eu entrei na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E quando eu estava no terceiro período, apareceu essa vaga para estudar em Portugal. Eu não queria ir porque eu nunca tinha saído de casa e eu era muito medroso, assim, muito tímido, sabe? A senhora era jovem já? Eu tinha 18 anos. E aí quem me inscreveu no intercâmbio foram 2 colegas da minha sala, não fui eu, porque eu não queria ir. E aí saiu o resultado para a segunda etapa e quando eu fiquei sabendo, eu fiquei assim, sabe, com medo, querendo ir lá desfazer, mas não tinha como, já era tarde. Aí fui fazer entrevista, mandei os documentos, eu até na igreja pedi oração para dar errado, porque eu fiquei com medo. E na época eu já dirigia o Madal, em Rio Doce, quinta etapa, e eu fiquei preocupado com o que o pastor ia pensar se eu entregasse ao Madal. E eu me lembro que quando eu fui falar com o pastor, ele disse: "Você é doido, menino, vá-se embora estudar. Mesmo que você não quisesse, quem quer sou eu, vá-se embora, aqui a gente resolve." E aí eu fui, passei 2 anos estudando na Universidade de Coimbra, em Portugal, e quando voltei, fiquei com os 2 diplomas, o diploma português e o diploma brasileiro. Você ainda continua viajando muito? Não, hoje em dia as viagens que eu faço é geralmente para congresso de faculdade, né? No Brasil, já conheci vários estados assim, ou então pela igreja, a maioria das minhas viagens. Agora, quando eu fiz meu intercâmbio, eu tive a oportunidade de viajar e conheci 30 países. Poxa, foram muitos, hein? Muitos, porque eles eram perto um do outro.
E era Aí barato. Você foi e visitou muito. Ia e voltava, ia e voltava. No intervalo de uma aula para outra eu viajava. Qual a maior curiosidade, assim, ou algo muito interessante que você encontrou por aí afora? O que eu mais queria ver era o Oriente Médio, né? Essa coisa é uma cultura completamente diferente da nossa. E quando eu fui ao Marrocos e à Turquia, que são dois países bem orientais, o que mais me surpreendeu foi ver mesmo aquelas mulheres de burca, só com olhinho, e eu vi que aquilo é verdade, né? Aquilo era real. E aquilo mexia muito comigo, sabe? A mulher tá andando e só mostrar o olho e o resto do corpo todo coberto. E minhas amigas que viajavam junto, grupo de estudantes, que não eram muçulmanos, as mulheres olhavam para elas com a roupa normal, como as mulheres usam aqui, e ficavam praguejando assim. Parece até que elas estavam nuas. Imagina se elas viessem no Brasil. Elas iam ter Um ataque. um ataque de nervos. Em relação à comida, como é que foi se adaptar a esses lugares todos? Muita comida diferente? É um sofrimento, viu? Principalmente pra gente que é nordestino, que gosta de cuscuz, de charque, de carne de sol, de um feijão bem temperado, tapioca, comida de milho. Isso não tem lá. Lá só existe arroz, né? Carne de porco. Carne de boi era caríssimo. Não existia carne vermelha. Era muito difícil a gente comer carne vermelha. Comia muita salsicha, muito atum, muito peixe. Eu me adaptei, mas eu sentia muita saudade. E aí de vez em quando a gente fazia um contrabando, um tráfico de charque. Quando alguém ia visitar a gente, era o presente que a gente pedia. Traz um pedaço de charque, um pacote de cuscuz e uma goiabada. Isso aqui ninguém valoriza, né? Mas pra gente era como se fosse ouro. E lá é caríssimo. Pra você achar, lá é caríssimo. Em contrapartida, alimentos que aqui são caros, lá era barato e a gente comia à vontade. Provei todo tipo de queijo. Queijo Brian, gorgonzola, camembert, edam. Era como se fosse queijo coalho aqui. Ninguém tava nem aí. Eu comia queijo como quem bebe água. Aproveitei também, né? Porque aqui só come queijo coalho. Tem que aproveitar. Desses países todos que você visitou, qual que você preferiria morar? O Brasil. Eu gosto muito do nosso país. Embora a gente tenha sempre aquele sonho de ir para fora, mas quando a gente viaja, a gente descobre que embora os lugares sejam limpos, seguros, mas esse relacionamento, a amizade, esse jeito expansivo de ser extrovertido, só o brasileiro tem. E a gente quando chega nos outros países, a gente sente muito isso. Eu, por exemplo, morei 2 anos em Portugal, mas pensava que ia fazer muitos amigos portugueses nativos e não fiz tanto, porque eles são mais reservados, mais fechados, eles esperam você dar vários votos de confiança para eles poderem se aproximar. Mas se fosse assim, ter que escolher mesmo um país, eu escolheria a Espanha. É um país muito bonito, as pessoas são muito alegres e como lá tem muitos latinos, muitos brasileiros, muitos espanhóis, pessoas de língua espanhola, peruanos, equatorianos, argentinos, mexicanos, imigrantes, então termina que eles levam esse calor humano e o país fica bem misturado, bem miscigenado. É um país muito animado que eu acho que se aproxima muito com o Brasil. Eu moraria lá, em Barcelona, de preferência. Barcelona. O senhor fala muitos idiomas? Muitos não, mas já estou me esforçando em alguns. Tive que aprender inglês quando fui estudar fora, embora estivesse estudando no país de língua portuguesa, mas os livros eram todos em inglês. Eu passei muitas noites em claro, chorando, nervoso, pensando que não ia conseguir estudar. E aí tive que estudar sozinho inglês. Comecei a ler, né? Depois comecei a entrar em cursos de conversação. Aprendi um pouco também do espanhol, né? Embora a gente pense que é uma língua fácil, porque parece com o português, mas não é. Tem muitas palavrinhas, não é? Os falsos cognatos. Embaraçada, por exemplo, o que é? Grávida. Parece nada, né? Exatamente. Poxa. Embaraçada é grávida. Então veja que a gente pode se confundir. Exato. E depois comecei a estudar francês, né? Porque também é a língua que eu mais gosto. Mas eu pensei que ia ser fácil. Embora que quando você estuda uma língua, quando você vai estudar uma segunda língua, você tem mais facilidade do que quando você estudou aquela primeira. Quanto mais línguas você sabe, mais facilidade você tem de aprender outra. E aí você transita com facilidade entre elas. Então hoje eu tenho uma certa segurança no inglês, no espanhol, no francês e depois eu quero partir para o italiano. Eu gosto muito das línguas latinas. Vamos dialogar um pouquinho aqui em outras línguas. Em inglês eu sei falar um pouco. Ketchup, PlayStation, hot dog. Eu também sei, eu sou fluente. Opa, olha, temos um fluente entre nós. Também sou fluente. What's your name?
My name is Autumn. Yeah, how are you? How are you? Como você está? Bem. Bem, poliglota, fala português e inglês. Bem. E em espanhol eu sei que você trocar algumas letrinhas, dá tudo certo, né? Você falou, por exemplo, atenção, você fala atenção. É mais ou menos isso? É sim, por exemplo, universidade, universidade. Tem muitas palavras que perdem algumas vogais e fica mais fácil a gente falar. Os sufixos, né? Os sufixos ajudam muito, porque a gente vai aprendendo que as línguas elas têm as suas regras gramaticais e às vezes você aprende aquela regra e vai aplicando ela facilmente. Ah, em francês eu também sei. Merci beaucoup. Muito obrigado. Merci beaucoup. Dá pra gente aprender a contar até 10 em francês. Como é? Eu falo e você repete. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4. 4, Tem que tirar da garganta. 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. O Otto já sabe falar francês, pelo menos contar até 10. Pergunta da nossa internauta Nayane. Rios. De novo. Pergunta da nossa internauta Nailine Rios. Peraí, Um abraço. Nailane ou não? Peraí, rapidinho, agora tu me confundiu. Tu falou Nailane e depois falou... Nailine Rios. É Vai. Nailine Rios. É? Pergunta da nossa internauta Nailine Rios. Me desculpa se eu não pronunciei o seu nome direito, mas vamos lá para a pergunta. Em algum momento na sua faculdade, a sua fé já foi confrontada? Não. Muitas pessoas me perguntam isso, até alguns professores que sabem, né, que eu tenho uma vida religiosa assim bem ativa, bem fervorosa, me perguntam como é que eu faço para conciliar a minha fé, principalmente o meu curso que é de biologia. Eu estava até conversando com uma pessoa um dia desse que quando eu entrei na faculdade eu pensei que eu ia sofrer muito esse choque, mas eu não tive essas experiências, né? Até porque tive muitos colegas evangélicos também na faculdade, encontrei, mas em muitos momentos assim eu tive que posicionar-me com a minha fé. As pessoas questionavam e aí eu tinha que ter um argumento sólido, porque são pessoas muito inteligentes. Mas eu não me lembro de ter em nenhum momento sentido um pouco enfraquecimento na fé ou deixado de confiar em alguma coisa que a Bíblia nos revela. Pelo contrário, cada vez que eu estudo mais a biologia, a física, a química, mais a minha fé fica sólida. E eu vou percebendo que essa história de ciência e religião, elas não se encaixarem, isso é uma balela completa. Na verdade, a ciência e a religião se completam. Quando você for estudar história, e quem estuda história vai lembrar que a base da ciência foi feita por homens de muita fé. Isaac Newton, Albert Einstein, né? A ciência ali, quando começa a crescer na Idade Moderna, ela vem na base de muita gente que tinha muita fé em Deus e na Bíblia Sagrada. Glória. Ops. Fala, Boquinha. Eu quero fazer uma perguntinha antes de mudar de assunto. Você é do interior ou da cidade? Nasceu, foi criado aonde? Eu nasci em Recife, no bairro dos Coelhos, no Hospital Oscar Coutinho. E sempre fui criado na zona urbana, né? Sempre aqui em Paulista, foi onde a maior parte do gasto morei. Eu tenho 25 anos e já me mudei 21 vezes. Então sou quase um cigano, um nômade. Bem, o senhor tem contato com alguns animais, vacas, bezerros, alguma coisa do tipo? Não. Tenho o sonho de um dia ordenhar uma vaca, tirar leite de vaca, ter essa experiência. A única vez que eu tive contato foi andar a cavalo, que eu andei, acho que eu tinha 18 anos de idade, tinha um sonho de andar, andei, mas só foi a única vez. Estou até tentando ver se eu consigo fazer isso de novo, mas pouquíssimo contato com esse ambiente de sítio, de animais. Mas a produção aqui achou algo aqui que eu acho que você deveria ver. Rapidinho. Mostra aí, produção. Esse vídeo foi um sucesso. Foi muito bom. Era outro sonho que eu tinha, era andar num touro mecânico. E nesse dia eu não queria ir, hein? Eu não queria ir nele. Lhe forçaram. Eu fiquei com medo de levar uma queda. Aí você terminou levando E foi o que calote de aconteceu. cabeça. E essa foi uma só que gravou, mas eu levei 3 quedas. Porque a gente não consegue ficar mais do que 10 segundos nisso daí.
Há uma cordinha que tem que segurar e ele balança tanto que você fica com a mão dormente e vai e cai. Aí cai assim, ó. Aí a perna fica pra cima. Sim, chegou o momento mais temido desse programa. Tan, tan, tan. Caixinha do Boquinha Produção. Você já sabe mais ou menos como funciona, né? A caixinha Sim. do Boquinha. Aqui tem algumas palavras-chave, como eu falei já. Aí você vai ter que, sem ver, escolher uma aqui, viu? Deixa eu puxar aqui. Oi. É pra Mostra mostrar? aí. Pra mostrar. Ashley, fale um pouco sobre a sua esposa. A minha esposa é a minha riqueza. A melhor coisa que eu tenho na minha vida e é fruto de uma promessa de Deus, né? Ela gostava de mim desde os 12 anos de idade e eu nem para ela olhava. Coitada. Nós temos 3 anos de diferença. Quando eu fiz 18 anos, ela começou a ter um contato maior, a gente começou a se conhecer. E aí, quando eu comecei a gostar dela, e ela já gostando de mim loucamente, apaixonada, eu viajei e fui morar fora. Então, para qualquer pessoa, pensando nisso, ia dizer, nunca mais vão voltar a se ver, nem se relacionar. Mas aquilo que Deus prepara, né, nada pode desfazer. E aí, depois de 2 anos, claro que a gente se comunicava, depois de 2 anos, quando eu voltei, com 21 anos, e ela com 19, entre 18 e 19, aí eu fui falar com o pai dela, com a mãe, pra gente namorar. Dei esse presente pra ela. Mas ela foi muito perseverante, porque eu nem pra ela olhava. Porque ela era bem novinha, bem magrinha, usava aparelho. E eu, como sempre assim, tive uma mente assim mais avançada, eu andava só com gente mais velha do que eu. Então eu olhava pra ela assim e não via alguém no meu páreo, né, que seguisse assim minha forma de pensar. Então, se nós pensarmos de 12 a 18, foram 6 anos de uma espera, um voto de amor guardado, hein? Ela não era dessas que ficava se declarando, né, se enxerindo. Interessante é que na própria igreja dela tinha meninas que gostavam de mim e que vinham se declarar. E ela via tudo isso e tinha que aguentar. Hein? Ela ficava triste, né? E eu acho que ela ficava muito triste. Eu me lembro de uma história engraçada que uma vez me chamaram para ir para uma festa de componentes do DEG Adalp, os aniversariantes do trimestre. Eu fui com 2 amigos que também eram amigos em comum, meu e dela. Quando chegou nessa festa dos aniversariantes do trimestre, eu esperava que ia ter muita gente, não é? Muitos adolescentes. Quando eu cheguei lá só tinha 2 pessoas. Uma menina, que era a dona da casa, e uma amiga dela. Um bolo no meio da garagem, que foi na garagem, e eu e esses 3 amigos. E o tempo ficou passando, meia hora, 40 minutos. E eu disse, meu Deus, cadê esses aniversariantes do trimestre? Daqui a pouco desce o pai e a mãe da menina. E ele era até obreiro e a paz do Senhor, tal, amém. E começou a fazer um questionário para mim, perguntando quem eram meus pais, perguntando minha idade, se eu estudava, se eu trabalhava e tudo mais. Eu digo, por que o senhor está perguntando essas coisas? E ele perguntava e eu até virava o rosto assim para não continuar a conversa, mas ele sempre ali me questionando. E a mãe da menina assim em pé e a menina arrodeando. E de repente ele disse, certo, agora você pode falar. E eu disse, falar o quê? Ele disse, falar o que você veio. Eu digo, não, eu não vim falar nada. Ele disse, não, minha filha pediu para eu e minha esposa preparar aqui, porque ela disse que você ia vir pedir namoro a ela. Ai, que coisa. Eu fiquei com tanta raiva que eu me levantei na hora, fui embora, não falei com ninguém. Não dei nem a paz do Senhor. Nunca mais quis ver na minha frente. Detesto mentira. E achei lá, na casa dela, na janela, chorando. Onde será que ele estará agora? Mas o segredo é perseverar, o segredo é orar e entregar a Deus, né? Porque Ele cuida do nosso futuro e prepara pessoas maravilhosas. No meu caso, é Ashley. Encaixe perfeito. Pergunta do nosso internauta, Clovis Naldo. Clovis Naldo, um abraço pra você. Você tem
3 vezes consecutivas aqui no nosso programa. E vamos lá para a pergunta. Falando em faculdade, você gosta muito de ler, né? É verdade que o melhor lugar para ler é no trono? Não, eu não tenho esse costume ainda. Oxi. Mas acho que já li uma vez ou outra. No trono? Sim, Eita! Temos uma foto de você lendo no trono. não acredito. Temos uma foto. Essa produção, hein? Ah, gostei dessa. Aqui é um trono mesmo, de verdade. É um trono de Game of Thrones. Quando eu vi essa foto, eu disse, eu tenho que tirar. Isso aqui foi na Bienal do Livro, né? Que eu fui lá no centro de convenções, aí tinha... Isso aqui é o trono de Game of mas Thrones. acho que é de isopor, era alguma coisa assim, bem de leve, sabe? Mas tão bem feito, pintado. E aí eu tirei. Eu devia ter colocado essa legenda, né? O melhor lugar para se ler no trono. Falando em ler, já que sou amante dos livros, mas eu quero saber o seguinte: é válido ler em todo lugar? Super válido. Só não aconselho ler no ônibus. Principalmente para evitar deslocamento de rotina. Também não falei quem tá dirigindo no trânsito, né? Pra não terminar batendo aí. E nem levar uma buzinada na cara, porque o sinal abriu e você não saiu. Mas leia em todo canto. Então a produção achou aqui uma foto, um flagrante, seu lendo. Mas será que estava apropriado? Por favor, produção, mostra aí. Esse é o lugar bom para ler? Aqui é no culto, é. Esse é um lugar que muita gente lê, mas não é pra ler nessa hora, né? Aqui eu achei engraçada essa foto, porque era no momento dos cânticos congregacional e foi alguma pessoa que tirou essa foto, não sei quem foi, e postou e eu peguei e fiz até uma brincadeira, adicionei uma legenda, porque todas as pessoas estão caladas, né? Todo mundo com a boca fechada e eu E o tava senhor com a boca cantando bem aberta? empolgado. Parece que só eu que tava cantando. Aqui eu tava lendo a harpa cristã, no caso. Vamos para outra pergunta. Do nosso internauta Carlos Albuquerque. Um abraço. Qual foi a sua mais difícil provação? Eu acho que a minha mais difícil provação foi quando eu viajei e passei quase 3 meses para encontrar uma igreja para congregar. Porque aqui eu já dirigi o Madal e a nossa igreja aqui tem uma atividade muito intensa. Todo dia eu estava numa igreja e quando eu viajei em um país europeu, uma cidade universitária, eu passei quase 3 meses para poder me estabelecer dentro de uma igreja. Porque simplesmente eu não encontrava, porque as igrejas lá não tem nome, porque paga para colocar o letreiro. Então as igrejas às vezes são em primeiro andar de uma empresa, de um consultório, às vezes é no porão, subsolo, que chama cave. Então você passa às vezes por um lugar e não sabe que ali é uma igreja. E aí aquilo me deixava muito triste, porque dia de domingo não tinha aquela coisa de ir para a igreja, sabe? E aquela cidade silenciosa, principalmente era outono, então já tinha começado a esfriar, as pessoas não saem muito de casa. E quando chegava no domingo assim eu ficava chorando muito, porque eu ficava lembrando da minha família, ficava lembrando da igreja. E assim, eu não vou dizer que entrei em depressão, eu acho que não, mas comecei ali no início já a ficar um pouco depressivo, assim, os primeiros sintomas, né? Mas aí Deus abençoou e um rapaz, que era até pernambucano, numa conversa informal, disse, você quer ir para a igreja? Tem a igreja aqui bem perto, a igreja era bem perto da minha casa. E eu não sabia, já tinha até passado lá e não sabia. Aí a felicidade voltou, mas foi bastante difícil, foram 3 meses da minha vida bem obscuros, de solidão. Vamos para a última pergunta. Os nossos internautas querem saber como foi a sua trajetória como líder na igreja. Foi uma trajetória muito boa, né? Comecei cedo, porque eu fazia parte de uma igreja, uma congregação pequena, em Jardim Maranguape, ali em Paulista. Uma congregação que eu amava, ainda hoje amo, né? Irmãos maravilhosos que me ajudaram muito na minha fé. Eu fui criado na Batista tradicional, né? Eu vim de um berço tradicional. E aí abri uma Assembleia de Deus na rua da minha casa. O senhor abriu? Não, abriram a igreja, né? Eu tinha 12 anos de idade, era um pouco mais velho que você. E eu fui para um culto lá, e muito diferente do que eu estava acostumado, né? Gostei.
E fui para mais uns 2 cultos. Com um mês depois o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Poxa. E quando eu estava começando a gostar, a igreja fechou. Parece que Deus abriu aquela igreja ali só para ter um encontro comigo, né? Até porque eu não podia ir para a igreja, meus pais estavam afastados e não deixavam eu ir para a igreja longe. E essa igreja na minha rua foi uma mão na luva, porque eu podia ir para a igreja sozinho, porque era na frente do meu prédio. E aí quando fechou, uma vizinha minha fazia parte já de Maranguape, me levou. E quando eu cheguei ali, comecei a me envolver. E aí fui auxiliar de uma DAO, secretário de uma DAO, vice-dirigente, até que me tornei dirigente. Né? Deus sempre usava pessoas para dizer assim a mim, você tem uma chamada para ser líder. E eu nem entendi aquilo, porque eu era muito novo. E começou muito cedo, né? Deus cria situações, eu acho, para colocar a gente no lugar certo. E às vezes a gente só vai entender aquilo no futuro. No presente a gente não entende, só entende no futuro. E dali eu fui me envolvendo cada vez mais, trabalhei na coordenação do setor, de uma DAO. Eu passei 10 anos trabalhando com uma DAO. E aí, tanto é que eu entrei na uma DAO ainda como adolescente. Né? Talvez, numa visão normal, isso não deveria acontecer, mas no tocante à minha vida foi um caminho que Deus criou. E aí me envolvi com a escola dominical também, fui ser professor logo cedo. Quando viajei para Portugal, disse, agora eu vou descansar um pouco, né? Vou ficar só indo para a igreja como membro. Mas quando cheguei lá, as pessoas me conheceram, me envolvi também, liderei juventude com irmãos de diversos lugares que também lá estavam, brasileiros e até de outros países. E aí quando voltei, fui trabalhar na superintendência da Umadal, depois na do DEG, agora estou trabalhando na escola dominical. Então, eu acho que a minha vida mesmo de liderança começou aos 15 anos de idade. Eu estou com 25, então vamos dizer que 10 anos aí que eu já assumo posições de liderança que vai crescendo, né? E Deus vai dando graça. Não é fácil, nunca pedi a Deus, eu quero ser líder de pessoas, e ter cargos na igreja, mas Deus dá o dom e vai aperfeiçoando e vai capacitando. Como foi sua experiência nos departamentos da igreja, da Umadal, do DEG e agora, né, da EBD? Foram experiências muito boas. Eu passei 2 anos, na Umadal eu passei muito tempo, né, mas na superintendência da Umadal eu passei 2 anos como secretário-geral. Era um departamento que eu conhecia muito bem, né, porque eu fui auxiliar de uma DAO, componente também, secretário de uma DAO, vice-dirigente, dirigente, secretário de setor, secretário-geral. Então, a Umadal eu fazia de olhos fechados. Eu amava evangelizar. No DGEDAL, para mim também foi um susto, assim, né, porque eu já fui de 10 componentes e fui por um tempo maestro, mas não tinha muito conhecimento de liderança de DGEDAL. Mas foi uma experiência ótima também e vou levar para o resto da vida. 2 anos também que eu fiquei como vice-superintendente no DGEDAL. Né, e foi muito bom. E agora estou na escola dominical. Já tinha sido professor, mas nunca tinha liderado nenhuma escola. Não. Me lembro que há anos atrás um pastor de área quis me colocar como adjunto de EBD. E eu disse, não, pastor, eu acho que eu sou muito novo para esse cargo, né? Mas veja, parece que era já Deus me preparando e me sinalizando que eu ia vir trabalhar na EBD. E agora eu estou na escola bíblica dominical. É muito recente ainda, mas eu estou gostando. Até porque a área de ensino, eu sou professor, né? Então, aí já facilita. Eu me sinto bem, facilita bastante. Pessoal, estamos caminhando para o final de mais uma entrevista. Muito obrigada a você por estar aqui participando, ter aberto um espacinho aí na sua agenda para poder estar aqui comigo. E eu agradeço também, eu estou me sentindo aqui uma celebridade sendo entrevistada. Muito bom, Prazer parabéns. foi meu. Muito obrigado por Obrigado. estar aqui. Aproveite, deixa uma palavrinha aí para quem está assistindo. Queria deixar um abraço, a paz do Senhor, para todos vocês. Quero dizer que vou me tornar um assíduo acompanhante desse programa também, tá? Estou seguindo aí nas redes sociais e é um espaço muito bom, um espaço de interação, né? Às vezes nós somos tantos e o mundo é tão globalizado, mas a gente fica tão distante, né? E eu percebi uma coisa nesse programa, tanto não só no momento aqui, mas na organização prévia, que há uma interação. Isso é muito bom, que às vezes tem pessoas que se interessam por nós e, sei lá, de repente não teve aproximação um dia para conversar. E esse programa eu vejo ele como uma ponte. Que essa ponte possa unir aí muitas pessoas e todos vocês que trouxeram aí as perguntas. Espero que tenha respondido e satisfeito a vossa curiosidade. E depois eu vou acompanhar os próximos entrevistados e mandar minhas perguntas também. Muito obrigado aí a você que deixou as perguntas.
Você aí que já participou mais de uma vez, já sabe como é que é, as perguntas. Muito obrigado aí, deixe o like, se inscreva e compartilhe para toda a sua família, para os seus amigos e etc. Muito obrigado a todos, valeu! Pergunta da nossa internauta, Nayane Wills. Tá certo? Depois de uma declaração dessa, menino, não precisa nem do... Eu nem esperava que eu ia ter que me declarar. Olha aí. Quem gostou foi ela, viu? Por isso que ela quis vir comigo. Eu acho que eu vou editar aí. Vou mudar hoje. Agora o prefeito vai ficar muito. Mas ele falou que já joga. Duas vezes. Isso vai ser tirado. Ah, meu cabelo tá caindo todinho, desde o 17 que cai. Cacau aqui. Tá tudo certinho, não tem problema não. Mesmo do irmão alto, da menina que fez aquele negócio com o senhor, tem algum problema? Tem não. Eu já contei isso nos cultos, já na igreja. É até bom que eles sabem. Menino, foi muito engraçado, porque foi um barulho. Foi noiva dele. Pá! Acabou o culto, acabou o culto. Foi uma gargalhada tão gostosa que a igreja deu. Toda a igreja gargalhando. E ele levou na brincadeira, foi isso que eu achei bom. Gente, gostaram do meu cenário? Estou no Estúdio Sonata, em Abreu e Lima, Caetés 1, Rua 105. Aqui pode ser preparados ensaios, vídeos e muitas outras coisas. As informações estarão aí embaixo na descrição. Muito obrigada.